Dando início, que temos uma série de coisas para tratar hoje, queremos aproveitar e remir o tempo, porque os dias são maus, é assim que a palavra nos diz. Se você puder, feche os teus olhos aí, curva tua cabeça e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós queremos pedir a tua bênção, Deus, a tua direção, o teu toque. Vamos estar trabalhando, Deus, estudando a tua palavra. Por isso, Deus, queremos aprender do Senhor. Fala ao nosso coração, queremos ouvir do Senhor. Usa, Deus, cada vida aqui, para que juntos aprendamos um pouco mais da tua palavra. E não queremos ser apenas ouvintes, mas praticantes da mesma, para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Semana próxima passada, nós estávamos falando do capítulo, terminamos o capítulo 1, hoje iniciamos o capítulo 2. E o capítulo 2, fantástico, com muita coisa, com muito conteúdo, e eu quero que vocês aproveitem ao máximo. E à medida que os nossos irmãos vão chegando, vão entrando, e a gente vai admitindo aqui. E nós estávamos falando do capítulo 1, e no capítulo 2, Paulo já começa continuando, né? Ele começa continuando o que ele tinha começado no capítulo 1. Simples assim. Aí ele tem uma frase que é muito legal, que é assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmos. Essa frase é fortíssima, né? Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Ou seja, lembra que Paulo está escrevendo a uma comunidade cuja maioria não eram judeus, a maioria eram romanos, romanos orgulhosos de ser romanos, que buscavam a perfeição. Era uma das principais províncias de Roma. E para esse povo, que ele passou lá um período, que ele teve aquele encontro maravilhoso, né? Com aquela vendedora de púrpura, que ela era asiática. Paulo queria ir para a Ásia, não foi, teve aquele encontro com ela. Depois ele encontra aquela jovem escrava, possessa, endemoniada. E depois ele encontra, ele vai acabar preso. E depois ele tem aquele encontro com o carcereiro. Depois de tudo isso, essa comunidade se formou. E a comunidade evangélica ali cresceu. E não só cresceu, eles tinham a cultura greco-romana. E aí ele escreve isso. E só para você, para reforçar, para a gente entender, vamos trabalhar parte por parte. Versículo 1 do capítulo 2. Se por estarmos em Cristo, se por estarmos em Cristo, dá a impressão de que é dúvida, tá? Na verdade, esse se por estarmos em Cristo, traduzido dessa maneira, do se por estarmos em Cristo, dá essa impressão de dúvida. Mas quando, na verdade, tá? Fique bem claro que o termo que é usado aqui é um termo fortíssimo de afirmação. É que, na verdade, gente, quando a Bíblia foi traduzida, é traduzida com o propósito de que a gente entenda o contexto. É um grupo, tá? Eu não estou criticando a tradução, só estou ratificando
o conceito que é trazido aqui. Quando ele coloca aqui, se por estarmos em Cristo, a expressão aí é um ei no grego. Ou seja, visto que, ou uma vez que, ou embora estamos nessa condição. Percebeu? Então, isso tem que ter muito claro. Se por estarmos, ou seja, por nós estarmos em Cristo, ou como consequência de nós estarmos em Cristo, ou pelo fato de estarmos em Cristo, aí, vírgula, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, ou seja, como consequência disso. Porque aquele que entrega a vida para Jesus, como consequência, deve ter o amor de Jesus, deve ter a paixão pelo próximo, amar o próximo como a si mesmo, deve ver o outro como superior a si mesmo. Ele vai falar isso mais lá na frente. E é por isso que ele. Olha a ênfase que ele dá nisso. Aí você fala assim, mas peraí, Betão, precisava ser assim tão contundente. Nós vamos perceber que lá na frente tinha um probleminha lá na igreja de relacionamento. E ele já trabalha, ele vem trabalhando aqui a questão do relacionamento. Gente, nós somos uma igreja maravilhosa, abençoada, pastores abençoados, um povo amoroso, amigo, tá? Só que a gente tem um probleminha, nós temos a síndrome de nuca. Você conhece o irmão pela nuca. A gente conhece o irmão pela nuca, a gente não conhece ninguém. A gente não convive com as pessoas. Até porque essa sociedade pós-moderna não permite isso. A gente põe uma cerquinha ali, ó. Ô, meu querido, daqui você não passa, não. É bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Quando muito, cumprimenta. A gente é assim. A gente acostumou a achar que isso é ser igreja. A gente acostumou a achar que igreja é uma comunidade que se reúne igual o Rotary Club. Você vai lá, toca. Quem nunca foi no Rotary Club, eu já fui convidado. Aliás, eu recebi uma homenagem lá, foi muito interessante. Achei muito legal, muito bacana. Toca o sino, há uma solenidade, tem um chazinho, tem um bate-papo, tal, tal, tal. Apresentação e não passa disso. E na igreja, o Paulo está dizendo aqui, ó, se temos alguma motivação porque nós já somos e por estarmos em Cristo. Esse estarmos em Cristo aqui, gente, é a mesma coisa que a raiz da árvore estar no meio da terra. É a mesma coisa que o passarinho que está voando está no meio do ar. É a mesma coisa que o peixe que está mergulhando lá na água, está envolvido pela água. Esse por estarmos em Cristo tem essa visão. Ou seja, estamos totalmente envolvidos por Cristo, tomados por Cristo, mergulhados em Cristo. Você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. O mesmo amor, é um só Espírito e uma só atitude. Nunca aconteceu nessa igreja. Em outras igrejas por aí, o pessoal discorda um do outro, não concorda com o outro, fica nervoso, fica bravo, maltrata, fala alto, entendeu? Na nossa igreja isso nunca aconteceu. A gente nunca teve esse tipo de problema, a gente nunca viu isso. Nunca ninguém foi ofendido, nunca ninguém foi magoado. Mas lá em Filipe tinha. Na tua igreja não tem, né, meu irmão? É todo mundo perfeito, é todo mundo santo, entendeu? Tem todo mundo o mesmo pensamento. Se alguém não concorda com o outro,
Nada, ele fala, graças a Deus que alguém pensa um pouco diferente de mim. Não é assim? Ah, não é não? De vez em quando tem uma diferença de pensamento, um não concorda com o outro, ou pensa um pouco diferente. Acontece, meu irmão. Acontece sim. Eu estou sendo bem irônico, sabe por quê, gente? Isso é uma dificuldade para algumas pessoas. E algumas pessoas reagem de maneira diferente em situações como essa. Aí o Paulo está dizendo o seguinte, ó, é para ser desse jeito. Por quê? Você está inserido no corpo de Cristo. Você está inserido, você era erva daninha, você era jambuzeiro, você era praga, você foi tirado e você foi enxertado na oliveira boa, se alimentando da seiva da oliveira boa. Foi isso que aconteceu com você, meu irmão. Por isso é que o Paulo está dizendo isso para a gente. Ah, Betão, ele falou isso para os filipenses, então é para os filipenses, e isso não é para mim. Claro que é para a gente. Mergulhado em Cristo, o procedimento tem que ser esse. Se for diferente, pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer dentro da igreja? Pode acontecer dentro da igreja. E você que está em Cristo, você vai fazer o seguinte, meu irmão. Você vai dizer para a pessoa que está agindo de maneira diferente disso: querido, minha querida, vem cá. Eu te amo em Jesus. E a Bíblia ensina que a gente tem que ser diferente disso. Se a pessoa falar, mas eu sou assim mesmo. Aí você vai dizer, então aceita Jesus e nasce de novo. Robertão, a pessoa não vai ficar ofendida, porque se a pessoa está agindo diferente disso, ela não está em Cristo. Ah, mas ela pode ter um momento de raiva, crente. Está na hora de a gente começar a crescer nesse processo. Está na hora de a gente começar a caminhar que nem servos de Deus. Ah, você vai encontrar gente na igreja que não é crente. Talvez ele seja novo na fé ou um bebê espiritual. E quando você pega um bebê, o que é que você faz? Você segura, você dá faca na mão de bebê? Não. Você tira a faca do bebê. Se a palavra dele é muito áspera, você não deixa ele continuar. Separa ele em nome de Jesus. Te repreende em nome de Jesus. Gente, uma vez eu vi um cara falando isso pro irmão dentro da igreja. Eu fiquei morrendo de vergonha. Sabe aquela autoridade? Eu te repreendo em nome de Jesus. Com horror. Mas às vezes, lembra quando Pedro falou: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Espírito Santo de Deus. Por isso é que você fique sabendo que o Filho do Homem vai ser preso, vai ser morto, tal, 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 tal. De maneira nenhuma, vamos fazer isso com o Senhor. Passa para trás de mim, Satanás. Errado, né? Por isso que vida cristã é um processo, meu querido. A vida cristã é um processo. A gente vai crescendo até a estatura de varão perfeito, que é Cristo. E ficou um pouquinho fora aqui. Completa a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar. Era isso que eu queria dizer nessa frase que ninguém consegue ler, mas tendo o mesmo modo de pensar. Ou seja, todo mundo vai pensar igualzinho? Sim. Ele é meu irmão e eu amo. Se ele tem dificuldade, eu ajudo. Eu estou aqui para apoiar o meu irmão. Eu estou aqui para ajudar o meu irmão. Eu estou aqui para carregar o meu irmão. O mesmo modo de pensar. Olhar para a pessoa como Jesus olhava. Lembra aquela chamada oração de São Francisco? Fazei-me instrumento da vossa paz. Um houver ódio que eu leve ao amor. Onde houver ofensa que eu leve o perdão.
Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a luz. Onde houver erro, que eu leve a verdade. E aí vai. Não está diferente o modo de pensar, não. Eu vim aqui para agregar. Eu estou aqui para unir. Eu estou aqui para associar. Se for o caso, eu vou ser a cola que vai juntar essas pessoas. E aí vai. E o mais legal ainda, o mesmo amor. Que amor é esse? O amor de Jesus. Não é outro amor. É ágape. Sabe o que é ágape? É aquele altruísta que não espera reciprocidade. Então, eu não estou nesse patamar ainda, não. Eu vou dizer para você que eu tenho dificuldade, eu não aceito certas coisas, eu não tenho sangue de barata. Ainda bem que a gente está aprendendo a ser e quer ser igual a Jesus, né? Sendo Deus, nós vimos agora há pouco, né? Não teve por usurpação ser igual a Deus. É um só espírito e uma só atitude. Simples assim. É o que a Bíblia diz, é a forma de viver. Isso é ser igreja. Fora disso, pode ser clube, pode ser uma associação, pode ser um grupo de amigos, pode ser um pessoal do churrasco, o pessoal do futebol, o reunião de condomínio, pode ser qualquer coisa, menos igreja. É muito legal que Amós, lá no capítulo 3, versículo 3, escreve assim: duas pessoas andarão juntas se não tiverem de acordo? Simples assim. E ele continua, dando uma dica muito joia. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Lembra que a igreja de Filipos era uma referência em termos de qualidade de vida romana? Eles tinham orgulho disso. Aí Paulo usa desse expediente para dizer para eles: não faço nada por ambição egoísta. Ambição egoísta. Ou por vaidade. Mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Você percebeu como é que você vai olhar para o teu irmão? Gente, o pessoal da diaconia vive isso. E é lindo de ver. Eu acho lindo o pessoal, o grupo de diáconos da nossa igreja. Inclusive a Ceila faz parte do grupo de diáconos, né, Ceila? A recepção que a gente tem quando chega na igreja, que coisa linda. Eles nos tratam como superiores. Param, cumprimentam, abraçam, e nos servem no dia. Aliás, domingo que vem tem ceia. Você que está vendo essa gravação, pode ser que está vendo um outro dia, mas primeiro domingo do mês a gente tem ceia na nossa igreja. E os diáconos, eles têm uma função que é muito legal. Eles servem a ceia. Assim, o cara vai lá, levanta, vai lá e pega o seu cálice, pega o seu pão. Servem. É bonito isso. Mas o que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo o seguinte: deve ser modo de vida. Betão, eu moro no Brasil, aqui é lei de Gerson, cara. Se eu viver isso aqui, os caras vão montar cavalo em cima de mim. Aqui, se você der a face direita, os cara arrebentam a esquerda. Se der a outra face, os caras arrebentam. O cara bate. Aqui é Brasil. Não, 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 queridos. O problema é que no Brasil, essa lei de Gerson, inclusive, ele ficou muito chateado com essa história de lei de Gerson por causa de uma propaganda que ele fez de uma marca de cigarro. O problema brasileiro é que nós não temos a educação. O brasileiro é mal educado. Mal educado. Desculpa eu falar a verdade, mas isso nós temos um problema de educação sério. Aqui você termina de pegar uma bala, o pessoal pega o papel e joga na rua. Joga lixo na rua. Aqui no trânsito,
O cara falou, eu cheguei primeiro, eu tenho, a preferência é minha e acabou. Sinal de pare, quem respeita sinal de pare? Tem sinal fechado, o pessoal respeita. Limite de velocidade? Rapaz, nós somos mal educados. E achamos que ser mal educado é que é o certo. Por isso, quando a gente lê isso aqui, na igreja, que tem que amar o próximo como se ama, aí tem dificuldade. E acha que é algo de outro planeta. Considerar os outros superiores como a nós mesmos é simplesmente uma forma de ser gentil e educado. Tratar o outro como superior. Gente, eu estou aprendendo a esperar as pessoas falarem e não interromper. Estou aprendendo. Isso é educação. Espera a pessoa falar, porque a gente tem medo de dizer que eu vou esquecer o que eu tenho, o pensamento e espera a pessoa falar. Quando ela parou, você fala. É entender que o outro é superior. Gente, a gente não pergunta para as pessoas na igreja como é que você está, meu irmão, porque tem medo da pessoa começar a falar. E às vezes a pessoa fala. Aliás, na igreja, o pessoal nem conversa. A gente chega faltando 2 minutos para o culto, quando não chega atrasado. Acabou o culto. Foge, corre. Tem almoço, tem o pessoal que vai almoçar em casa, tem os preparar, tem o, colocar roupa no varal, e sei lá. Isso não é ser igreja. Igreja se conhece. Nós vamos entrar agora, gente, a trabalhar a igreja discipuladora. E nesse processo, nós vamos ter que começar a caminhar junto. Nós vamos ter que se conhecer, conhecer um ao outro, ajudar um ao outro. Os pequenos grupos estão aí para isso. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Gente, causas da desunião. O William Barclay, um dos comentaristas que eu estou lendo, ele trouxe, e o Hernandes Dias Lopes, que é um outro comentarista, ele trouxe uma lista das causas da desunião. E eu vou passar para vocês, simplesinho assim, ó. Ambição egoísta. Sabe aquela pessoa que acha que quer tudo para ela, para satisfazer os seus próprios desejos? Em primeiro lugar, o melhor lugar na igreja é o meu. Vou dar só uma dica para vocês. Vocês perceberam que as pessoas sentam geralmente na ponta dos bancos, das fileiras? Sabe por quê? Se a pessoa tem uma deficiência de mobilidade, tem que sentar ali. Agora, gente, eu cheguei mais cedo. O que eu tenho que fazer? Eu vou procurar lá sentar lá no meio. Para quê? Pensando no meu irmão que vai chegar mais tarde. Você percebeu no básico? Eu estou pensando no outro. Eu estou pensando no meu irmão. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho aquela carteirinha, aquele cartão, que me permite estacionar em vaga para deficiente. Eu tenho 6 pinos na coluna, prótese na 13ª e quarta vértebra e problemas no ciático. Consequência disso, eu tenho direito aquela vaga de portador de necessidade espiritual, especial, não espiritual. Você precisa disso, Betão? Não. Se eu dirigir 2 horas, eu tenho que parar para descansar a perna, aquele negócio todo e tal, mas não me incomoda no dia a dia, mas é uma necessidade. Às vezes eu chego na igreja e eu tenho o cartão do idoso também. E a vaga
para idoso, né? E o estacionamento da igreja, quando falta 15 minutos para o culto, ele já está lotado. Tem outros dois estacionamentos. Aquela vaga para idoso está ocupada. A vaga para deficiente também está ocupada. Eu não estaciono naquela vaga. Salvo alguma emergência, eu tenho que correr, eu tenho que transportar, às vezes, livro, material da escola bíblica dominical. Só nessa situação eu estaciono nessas vagas. Você é o cara, hein, Betão? Não, não sou o cara. Por que chega um cadeirante com uma cadeira de rodas? Onde ele vai estacionar? Entendeu? Eu estou pensando no outro. Não satisfazer a minha necessidade. Eu estou dando aqui exemplo básico, simplesinho. Eu vou dar um exemplo de pastores. Eu vou numa igreja uma ocasião que eu não sabia. Eu fui lá, eu estacionei, melhor vaga do estacionamento, estava vazia, não sabia, tinha uma reunião lá. Aí chegou o pastor da igreja. Sabe o que ele falou para mim? Ô, pastor, você estacionou na minha vaga no estacionamento? Opa, eu cheguei para ele, me perdoa, pastor, eu não sabia que eu tinha estacionado no Santo dos Santos. Ele ficou chateado, virou as costas e foi embora. Agora eu fui numa outra igreja. Aí, quando a Ellen quebrou o pé. E quando eu cheguei na igreja, aquela vaga para deficiente estava ocupada, as duas. Aí o diácono chegou para mim, viu a minha situação, ele falou para mim assim, ó, estaciona lá na vaga do pastor. Eu falei, para, meu irmão, que é isso? Eu vou estacionar na vaga do pastor. Ele falou, não, não, ele falou quando ele não tiver chegado e tiver alguém nessa situação, é para estacionar na vaga dele. O pastor grava. Eu fui lá, ela desembarcou, a gente conduziu ela para a igreja, ela estava com o pé, com aquela Bigfoot. Mas depois eu tirei o carro de lá. Eu achei, pensa no próximo. O diácono chegou para mim, não, meu irmão, pode deixar o carro aí. O pastor falou que pode usar a vaga dele nessa situação. Eu falei, mas não, pastor, eu não vou usar a vaga do pastor. Quem é cachorro vacinado tem medo até de linguiça, né? Cachorro mordido de cobra, né? Tem medo até de linguiça. Então, mas ele cedeu a vaga dele, pensando não nele, no outro. Estou dando exemplos aqui, basicão, de gente que já abriu mão dessa questão de ambição egoísta. Desejo de prestígio pessoal. Ah, como tem gente que gosta de ser aclamado, exaltado, glorificado. Tem, gente. E, gente, vou dizer uma coisa para vocês. Até pastor tem que tomar cuidado com isso. Tem alguns que acham, vou, bom, eu vou deixar só desejo de prestígio pessoal, já está bem explicado, a palavra é muito clara, né? Não vou nem entrar nesses méritos, não, porque senão vai complicar. E aí vai constranger. Egocentrismo. Ou seja, eu em primeiro lugar. Primeiro eu. Pois aqueles que vierem. Se sobrar alguma coisa para eles, fazer o quê, né? Simples assim. Isso aqui causa desunião. Sabe por quê? O egoísta, gente, ele vai se preocupar só com as coisas dele, com o lugar dele, com o que é dele para ele. E é ai de você se não fizer do jeito que ele gosta. Mas também ele traz remédio para a desunião. O fato de que todos estamos em Cristo deve nos manter em unidade fraternal. O fato, é o que Paulo disse, por estarmos em Cristo. Tem que ser fraterno. Gente, e o poder do amor cristão nos conservará em unidade uns com os outros. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. E aí vai.
O fato de participar do Espírito Santo deve impedir a desunião dos cristãos. Quer saber se alguém está cheio do Espírito? Facinho, hein? Percebeu? Mas ele levanta a mão, ele cria. Simples assim. Simples assim. É visível. Como é que ele trata os outros? Como ele se preocupa com os outros? A própria vida de piedade e compaixão humanas deve conservar os homens em estreita união. Quanto mais perto de Deus, quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai se aproximar de pessoas. Mais você vai querer que as pessoas sintam o amor e o calor de Jesus. Vai ser crente. Vai ser crente. Fora disso, pode ser qualquer outra coisa. O último apelo de Paulo é de caráter pessoal. Pessoal. Queridos, não se enganem. Não adianta, não tem meio termo. Ou é ou não é. Vida cristã é um pouco mais além do que o pessoal prega somente. Tem que viver. E aqui Paulo está falando aos filipenses o que é vida cristã na prática. Por isso, versículo 5: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, que era algo que ele devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Presta bem atenção. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Ou seja, eu tenho que ser parecido com Jesus. Tendo o Espírito Santo, já foi selado com o Espírito Santo da promessa, tendo a presença do próprio Deus caminhando com você, andando com você. Embora sendo Deus, não se considerou ser igual a Deus. E sabe o que é legal? O Paulo, quando ele coloca aqui, embora sendo Deus, no grego é morfê. O grego tem duas palavras que é para forma. No original, que embora sendo Deus ou em forma de Deus, é morfê. Morfê é a mesma coisa que forma. Mas tem outra palavrinha aqui no grego, que é esquema. E por isso que ele usa aqui o esquematizê. Morfê é a mesma coisa que sabe o seu telefone celular? Ele tem o formato aí de um retângulo quando você olha, né? Mas ele, na verdade, é o formato de paralelepípedo. Ele tem a forma. Forma de bolo. Boa, forma de bolo. Tem quadrada, tem redonda. Morfê. É a forma. É o jeitão que ela tá. A massa do bolo. Esquema. Porque ela pode ser moldada, ela pode ser transformada, ela pode ser processada. E aqui ele usa morfê. Sabe por quê? Embora sendo Deus, ou seja, ele era na sua essência, tinha a forma, tinha o jeitão, tinha o conteúdo de Deus. Não considerou ser igual a Deus, ao que podia se apegar. Mas, ah, é muito legal. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser
servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome acima que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Show de bola. Mesmo sendo Deus, tendo a forma, o conteúdo, o poder de Deus. Em algumas traduções ele é traduzido não teve por usurpação, ou seja, mesmo tendo, mesmo sendo, como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Tornou-se sacrifício no meu e no seu lugar. Ele foi propício, ele era propício ao sacrifício. Esvaziou-se a si mesmo. Você percebeu a profundidade disso? Esse trecho aqui é lindíssimo. O esvaziou-se, sendo, esvaziou-se. E quando a gente olha para Jesus, a gente tem que aprender isso, meu irmão, minha irmã. Ah, mas é difícil? É difícil. É o processo de crescimento cristão. É o processo que vai te fazer, que vai levar você a buscar a ser a imagem e semelhança de Deus, a estatura de varão perfeito. É o processo da santificação dentro da igreja, no corpo de Cristo, e depois lá na sua comunidade, lá no seu prédio, lá no ponto de ônibus, lá na faculdade, lá na escola, lá no seu trabalho, com o seu chefe. Você percebeu o que Paulo está ensinando aqui? Ele está trabalhando a igreja, o corpo de Cristo. Lembra-se que os filipenses, aquela comunidade orgulhosa de ser romano. Orgulho. Pelas vestes, as pessoas diziam cidadão romano. E vou dar um exemplo aqui que eu costumo sempre, as pessoas já conhecem. Esteve na nossa igreja um tempo atrás, muito tempo atrás, uma mulher, era uma americana, Miss Kathleen Campbell. Ela veio no Brasil para falar de Jesus, na rua. Ela já idosa. O seu esposo, já falecido, lá em Nacogdoches, Texas, quando aquele homem andava na rua, quando ele passava na rua, as pessoas apontavam para ele e diziam: lá vai um santo homem de Deus. É esse tipo de vida. Todos conhecem também o testemunho de Ellen Wing, morreu muito jovem. Ellen Wing tinha uma vida tão bonita, que certa ocasião um grupo de jovens estava reunido numa reunião social e alguém olhou um quadro na parede e falou assim: esse quadro não é da Ellen Wing? A simples menção do nome dela transformou aquela reunião social num culto. Vida bonita, vida que glorifica a Deus. Não é ser piegas, não, tá, gente? Não é forçação de barra. Não é querer buscar glória para si mesmo. Não, 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 não. É exatamente isso. Esvaziou-se a si mesmo. Eu não estou buscando meu próprio interesse. Eu não busco direito, meu direito. Eu estou preocupado em agradar o outro porque eu quero servir a Deus. E quando eu mostrar o meu amor para o outro, ele vai perceber que eu tive encontro que mudou a minha vida, que transformou a minha vida. E vai querer conhecer, saber o que aconteceu na minha vida, que me faz tão feliz assim, e de viver essa vida. Você conseguiu perceber e ter ideia disso? E ele vai mais além ainda. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente
até a morte, e morte de cruz. Quem está escrevendo isso, gente, é aquele cara que você vê relatado lá em Atos 16, que mesmo tendo expulsado o demônio daquela jovem, foi preso, foi açoitado e foi preso. E lá no cárcere interior, ele e o Silas, no meio da noite, ao invés de se lamentar e dizer, oh, vida horrorosa, ó dia, ó azar, como dizia aquele personagem do desenho animado, né, o Hard, nada dá certo, nada funciona, não sei o que vai ser da minha vida, vida, ó, não, não, o que os caras fizeram? Ô Silas, vamos fazer um dueto aqui? Olha, qual vai ser o hino, Paulo? Oh, pega esse, o hino do cantor cristão, vamos lá. Ó, que belos hinos cantam lá nos céus, é que já se reconciliou. E começou a cantar. Alma revoltosa que submissa a Deus, convencido o mundo abandonou. Glória, glória, os anjos cantam lá. Glória, glória, as harpas tocam já. É o santo coro dando glória a Deus por mais um remido entrar nos céus. E aí, o que aconteceu? O terremoto veio, abriu as cadeias. Eles tinham todos os motivos e razões para reclamar da vida. O Paulo podia falar assim: olha, eu era cidadão romano, de Tarso, continuo sendo, estava de boa, ia acabar com esse negócio de igreja, estava por cima da carne seca, agora eu estou aqui, ó, açoitado, e hoje, gente, açoitado daquela época era um negócio para o cara não esquecer. Tanto que depois que ele sai lá, foram curadas as feridas, ele foi tratado as feridas. Para você ter uma ideia de o que era ser açoitado naquele período. Preso injustamente, ele libertou a menina do demônio e acaba preso. Olha que horror. Eu não sei como é que é a tua vida. Eu não conheço a tua vida, eu não conheço o teu dia a dia. E eu não sei quais são as lutas que você tem passado. Mas uma coisa eu sei, meu irmão. Deus conhece as suas lutas. Deus conhece as suas lágrimas. Deus conhece o teu coração. E a Bíblia diz que ainda a palavra não chegou aos seus lábios, o Senhor já sabe aquilo que você vai dizer. Ele conhece a sua necessidade. Ele se lembra da sua estrutura e que você é pó. E não se esqueça, meu irmão, em nenhum momento ele te abandonou, ele te deixou e ele vai te deixar. Ele não vai te abandonar, ele não vai te deixar, porque ele é Deus e ele te ama. E o que ele prometeu, ele vai cumprir. E aí ele complementa. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, ele deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é muito legal que aqui ele usa uma expressão muito legal. Quando ele fala Cristo é o Senhor, ele usa Kyrios. Kyrios, Senhor aqui, era usado somente para o imperador. Lembre-se, é uma comunidade romana. A maioria eram romanos que sabiam que a autoridade máxima ali era o imperador romano. Israel, inclusive, até os israelitas sabiam disso, estavam debaixo da escravidão. Israel está cativo aqui. E Quírios é o imperador. E se alguma pessoa fosse colocado nesse lugar, nessa posição, ia sofrer sanções. E aqui Paulo escrevendo aos Filipenses, ele fala que Jesus Cristo é o Senhor absoluto sobre todas as coisas, sobre todas as situações. Esse é o nosso Jesus. Esse é o nosso Cristo. 8h15, eu vou parar por aqui e a gente vai continuar a semana que vem, aqui nesse trecho. E eu vou agora franquear a palavra para vocês. Dúvidas, comentários, críticas? Sheila levantou a mão. Não, pastor, eu só quero. Boa noite a todos, graça e paz. Eu só quero só retratar quando o pastor falou sobre que a gente faz parte do diaconato, né? Nós somos diácono, mas nós não estamos mais atuando no ministério. Era só para fazer essa correção.
no momento nós não estamos atuando, tá bom? Sei lá, eu não sabia disso. Então, para mim é novidade, mas graças a Deus. Deus Mas o sabe Senhor todas as coisas. sabe, sim, sim, sim. O Senhor ele sempre tem outros planos na vida da gente, né? É só a gente ficar atento, né, ao que ele quer para fazer nas nossas vidas e através dela, né? Com certeza, minha querida. Eu, Mais alguém? Dúvidas, eu comentários? vou Irmã falar, Maria Alice? é, eu não vou criticar, não, só vou acrescentar alguma coisinha, não sei se acrescento, se não pode dizer, hein? Eu achei muito interessante esse 2:1 que ele fala, se há, pois, alguma exortação, uma igreja, o que que a palavra faz? Fala que ela exorta, ela consola, ela, ela traz comunhão de espírito, e viu ele falar em entranhados afetos e misericórdias. Então, uma igreja, ele fala, se há a palavra viva aqui dentro, e realmente a gente está fazendo conforme se deve, todas estas coisas que ele cita tem que acontecer dentro da igreja. Mas ele continua, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Viu que quando está focado na palavra, a gente tem que pensar a mesma coisa. Se tivesse diferente, uma linha diferente, o outro vai para o outro lado, você não tem que pensar igual ele. Mas ele está partindo do princípio que esta igreja está fazendo realmente, ela está sendo fiel ali na Bíblia, na palavra de Deus. Então, vocês vão ficar de um jeito, vocês vão completar a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Viu que ele não falou sejais unidos de corpos, mas de alma. Aí, quanta gente fala que o Samuel, 1 Samuel 20:17, que falavam até mal do Samuel com o Jonatas, filho do Saul. E se você ler lá no 20:17, eu queria até, só para a gente frisar bem, o que é ser unido de alma? 20:17, dá tempo? É bem rapidinho. 1 Samuel 20:17. Desculpa que você falou muito bem, explicou tudo. Eu só estou querendo enriquecer um Acrescentar, né, pouquinho, mas? para forçar, tá, meu querido irmão precioso, pastor? 20:17, ele fala assim, ó. Ah, não, peraí. É 20:17 mesmo. 1 Samuel Pastor, 20:17. enquanto ela acha, eu pensei que você fosse emendando o castelo forte aquela hora, viu? Aqui, ó, Tava muito bom. 20:17. Ele fala assim: Jonatas fez jurar a Davi de novo, pelo amor que este lhe tinha, porque Jonatas o amava com todo o amor da sua alma, não é do seu corpo. É este amor aqui que Jesus requer de nós. Aí, em Jonatas, 2 Samuel 1:26, ele explica bem. Agora, 2 Samuel 1:26. Ele fala assim, aqui no comecinho. Nossa, de noite eu fico quase não enxergando. Eu Como sou eu estou assim, triste eu por estou você, paralisando. Jonatas, meu irmão. Como eu lhe queria bem, sua amizade era para mim mais preciosa do que o amor das mulheres. Tá vendo? Excepcional era o teu amor, ultrapassando o amor de mulheres. Tem nada a ver com amor de mulher, ou que falavam até mal do coitado, porque ele teve uma empatia com a alma do Davi. Davi, que foi impressionante. Então, é Sim. este amor que o Senhor Jesus está falando aqui para nós. E eu fui ver a oração 17,
do João 17, a última oração que ele fala assim, quando ele ora pelos discípulos, ele pede que eles sejam um, assim Isso, como nós somos um, e exatamente. fala assim, todos os que crerem em mim, que vierem a crer em mim, que também sejam um, unidos nesta mesma palavra, unidos de alma, no mesmo espírito. É uma coisa de Exatamente. dentro para fora. Não é o corpo, é a alma. Que coisa linda. Por isso que o Paulo fala aqui, um pouquinho antes, no 27, no 1:27, ele fala assim, vivei acima de tudo de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça que no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Que coisa linda, né? Aí eu fui analisar a oração dele e realmente a essência da oração dele é que eles sejam unidos. Não é que eles sejam bonzinhos, faça isso, aquilo, mas unidos de alma nesse mesmo propósito. Na fé verdadeira, na fé evangélica, nesta Bíblia nessa palavra que é perfeita ali. É o que agrada a Deus. Então, tudo. Então, vai ter exortação, vai ter comunhão, vai ter consolação, tem que ter tudo no nosso meio, né? Com Amém? certeza. É só isso que eu É queria bem por falar. aí mesmo. Obrigado, irmã Maria Alice, pela colaboração, pela contribuição. Mais alguém? Abra o seu microfone. Graças e paz, pastor Betão. Graça e paz, querida. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá Uma alegria bom. ter você aqui também. Amém, amém. O Geraldo estava participando com a gente, mas agora falou que ele foi removido do Então, pera um pouquinho só, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. anfitrião. Pede para ele conectar, tentar entrar novamente, por favor. Vou tentar entrar novamente. Vai aparecer para mim aqui, eu coloco ele de volta. Não, Auxiliadora, acho que quer falar alguma coisa, pastor. Auxiliadora, abre o seu microfone e pode falar, querida. Tá fechado. O microfone está fechado, querida. Abre o seu Agora microfone. abriu. Ok, agora estamos te Então, ouvindo. pastor, é mais uma pergunta. Então, quando você falou dessa igreja, né? Essa igreja unida de alma, como a Maria Alice explicou, como que é essa igreja, como é a oração de Jesus, lá em João 17, é, a minha é uma pergunta: o que faremos para chegar nesse ponto, nesse nível, pastor? Agora sim, Sim, a gente vai ter que começa individualmente, primeiro, em cada um de nós. É eu. Porque se eu começar a olhar para o outro, para o meu irmão, e eu olhar para a igreja, eu já disse isso no primeiro quando a gente começou a trabalhar Filipenses. A igreja é um bando de doente. Entendeu? A igreja não são pessoas perfeitas. São pessoas machucadas, pessoas que sofreram problemas, dificuldades na sua vida, que tiveram decepções e vieram para Jesus para serem sim, curadas. Estão no processo de cura. sim. Isso é muito importante a gente não perder essa visão, a visão disso. Igreja é assim. A igreja é assim. Então nós temos que tomar cuidado, porque a igreja é assim. Ainda é.
Quando que a igreja vai ser perfeita? Vai ser uma. Quando estiver lá na glória com Jesus. Enquanto estamos por aqui, Mas você é um sabe, processo. eu não tô, nem estou pensando na perfeição, porque a perfeição eu já sei, vai ser na glória. Mas é a minha pergunta, os caminhos que nós temos que trilhar, pastor, é a oração, é a leitura da palavra. Então, eu falo assim, então nós estamos no processo. Então, eu entendi já. Isso, estamos no Porque processo. Só que é o seguinte, eu vou respondendo mais objetivamente a tua pergunta. Primeiro, tempo de leitura da palavra. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia. Então, você está falando aqui, nós estamos numa escola bíblica, estamos aqui, escola bíblica aqui. A gente vai ter que voltar a ler a Bíblia todos os dias. Todos os dias. Mas você acha que tem gente que não lê a Bíblia todos os dias? Tem. muitas. Começa por aí. Na igreja, crentes, ler a Bíblia todos os dias. Meditar na palavra. Você faz isso todo dia? Eu tenho que preparar o estudo. Não só agora, eu tenho depois, logo depois dessa reunião, eu tenho uma outra reunião com um grupo que eu estou fazendo mentoria com eles. Eu tenho que preparar. Eu dou aula no domingo. Eu tenho que preparar. Mas fora disso, eu tenho as minhas meditações. Eu tenho o meu tempo de oração. Oh, você é o cara. Não. Se eu não fizer isso, eu não consigo viver o que eu prego. E se eu não viver o que eu prego, eu tenho que corrigir a minha vida e parar de pregar. Corrigir a minha vida. Aí depois eu volto a pregar. Se eu não conseguir, senão eu não tenho autoridade para dizer para fazer isso. E à medida que quanto Sim. mais eu leio a Bíblia e quanto mais eu me aproximo de Deus, mais ele opera na minha vida e mais eu fico parecido com ele. É um processo. E cada vez mais eu vou me esvaziando de mim mesmo e deixando ele mexer. Amém. Viu? O que Pastor, a gente pensar. só um minutinho, Maria Alice. Pastor, o que eu acho interessante é a pergunta da Alci é bem pertinente mesmo, porque e a explicação do pastor veio de conta o que aconteceu comigo, né? Porque assim, a mudança, como o pastor mesmo disse, tem que partir da gente. E Isso. aí, o que que acontece? Como o pastor falou mesmo, né? Quando a gente não está em comunhão com Deus, né? A gente não, a palavra nos exorta a todo tempo, né? Ai, fechando aqui. A palavra nos exorta o tempo todo. Aconteceu um episódio comigo muito interessante na terça-feira na reunião do Sênior. A Sônia me passou o estudo, né? Antes de eu chegar lá. E ela me explicou qual estudo que era. Eu fui meditar na palavra, né? Li o texto que ela mandou lá, que estava no aplicativo, e na hora do culto, depois reuniu os grupos, né? Para as perguntas e a gente compartilhar da palavra. Aí eu peguei, antes disso, né? Quando a Sônia começou a descrever ali o que ia ser, no que a gente ia discutir, compartilhar. Eu olhei assim, João 14. Ela começou a ministrar. Eu olhei e falei assim, mas não foi esse que ela mandou para mim. Só que o que que aconteceu de manhã? Eu acordei muito resfriada, com muita dor de cabeça. Eu estava deitada, eu levantei, meu marido falou assim, fica aí mais um pouco. Eu estava deitada, eu mandei um áudio para ela assim, Sônia, eu estou muito mal, estou muito resfriada, não vou no estudo hoje. Tudo bem. Só que aí eu levantei, né, e fui ler. Eu falei, vou fazer do meu devocional o que ela mandou, né, que vai ter no texto lá. Aí eu fui abrir lá o aplicativo, abri o que ela mandou para olhar no aplicativo, e eu fui em Lucas 22, 39, que fala assim, Jesus ora no Monte das Oliveiras, né? E aí, quando chegou no versículo assim, deixa eu só aqui, chegar aqui para vocês verem, né? Primeiro ele falou assim, né? Ele fala, né, que ele foi orar no monte e tal.
né? E pediu para os discípulos orem para não ser tentados, tal. Quando ele chegou aqui, ó, no versículo 43, ele fala assim, ó, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele olhou ainda mais intensamente, orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo. Isso mesmo. Aí eu falei assim: levanta, Sheila. É Aí tudo justo. bem. Aí eu levantei. Eu falei: Jesus, já estou entendendo o que o senhor está falando, já estou entendendo, já estou levantando. E aí ele fala aqui, né? Ele continua aqui e fala assim: dominados pela tristeza. Ele pergunta: por que estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Tudo bem. E aí eu achei que. Aí eu peguei, falei: não, peraí. Mandei mensagem para a Sônia e falei: Sônia, eu vou. Que o Senhor já deu o recado para mim, né? Eu podia muito bem ficar deitada. Mas ele falou: levanta, não é para ficar dormindo, para que você não caia em tentação. Então, assim, quando eu cheguei lá, que eu olhei e eu vi que não era esse estudo, era o João 14, eu comecei a chorar. Oh, meu Deus. Por que eu comecei a chorar? Realmente, essa palavra aqui era para mim. Deus sabe todas as coisas, com Você certeza. entendeu? Então, assim, o que a Mariela está falando, o que a O auxiliadora auxiliador falou falou. agora, então, quer dizer, é individual. Sim, exatamente isso. Então, a partir do momento que nem o pastor mesmo falou, que eu não leio, eu não fico sabendo. Eu ia ficar dormindo, Exatamente. eu ia curtir o meu resfriado aqui sem fazer nada, né? Assistindo uma série na televisão, fazendo crochê, qualquer coisa assim. Ia perder a bênção que foi o estudo, ouvir as irmãs Verdade. compartilhando bênção, as irmãs compartilhando as suas tristezas, as suas preocupações, perder de estar ali orando por elas, né? Quanta coisa que eu não ia perder naquele momento. Por quê? Simplesmente porque eu não fiz isso aqui, ó. Não fui ouvir o que Deus estava falando comigo, a exortação na minha vida. Como eu devo fazer, como eu devo agir. Com Então, é certeza, é bem só. por aí mesmo. Eu Mas Isso é ainda eu, queria, maravilhoso. eu queria completar um Só, só, pouquinho, viu, só um minutinho pastor? só. Eu estou com o pessoal na outra sala aqui. Gente, mais um minuto só que estamos terminando aqui e a gente já Tá vai bater bom. um papo Então, já já. Tá ok? Só um minuto. Ok, ó, querida, pode falar. essa igreja é um hospital, mas tem mais curadores ali dentro da igreja do que pessoa doente. A gente tem que Graças a ir Deus. crescendo mais o povo que está mais sadio para curar a minoria. Sempre vai existir, mas a própria palavra de Deus no nosso meio, do jeito que vocês estão fazendo na igreja agora, a liderança, buscando, vocês vão influenciar a gente a estar fazendo tudo isso. E aí a mudança vai. Porque muitos tempos a gente fica meio dormindo mesmo na igreja, todo mundo. E eu acho que a gente está acordando. E isso aí é muito bom. Não é que é uma igreja que todo mundo está ali aleijado, caído. Não. Graças a Deus. Ela vai bem, ela vai levantar. Essa igreja deles aqui, ela ia chegar até o dia de Cristo, mas ela já Com estava certeza. dando alegrias. Tá bom. Deus abençoe. Obrigado, querida, pela palavra. Obrigado, Sheila. Obrigado, auxiliadora. Eu vou A pedir, irmã Valéria Mariana, quer você pode falar, orar encerrando pastor. o estudo? acho Como? que não vai dar tempo, né, pastor? Pastor, rapidinho, 5% só nós podemos fazer. O senhor sabe o que eu estou falando. Que a Sim, Maria Auxiliadora falou, né? sim, 5% cabe a nós. Essa igreja, nós nunca seremos perfeitos, mas nós temos que sim. fazer a nossa parte. E é os 5%. E aqui a palavra do Senhor diz, né? Que ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Tem que pôr em ação. É os 5% que só eu e você pode fazer. Deus Bem por aí abençoe, mesmo. pastor. Valéria, você pode orar? Pedindo, agradecendo a Deus pelo estudo Oro dessa sim, noite? oro sim, pastor. Senhor, meu Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento tão precioso que o Senhor trouxe o aprendizado da tua palavra através do teu servo, do pastor Betão, através das irmãs que agregaram aí, cada uma com o seu testemunho, com a sabedoria que o
o Senhor deu para cada um de nós. Muito obrigado, Pai. É tão bom aprender a palavra do Senhor e, melhor ainda, guardar e colocar em prática. E que nós possamos fazer isso, né, com todo esse aprendizado e sabedoria que o Senhor tem dado para nós. Que nós possamos colocar em prática, Senhor, esse 5% que só nós podemos fazer. Que o Senhor nos dê temor e tremor da tua palavra, para que assim a tua igreja avance, esse processo de santificação seja real nas nossas vidas, e como nós aprendemos hoje, Pai. E assim eu te agradeço, que o Senhor nos dê uma semana abençoada, abençoa o pastor Betão nessa mentoria que ele vai dar agora, que o Senhor abençoe, dê-nos uma noite, Senhor, um sono reparador, um descanso, em nome do Senhor Jesus. Assim eu te agradeço. Amém. Pastor Amém. Betão, que Deus Amém. abençoe. Queridos, obrigado. Deus Fiquem na abençoe. paz. Deus Amém. os Boa abençoe noite, gente. Deus poderosamente. abençoe. Um restante de semana abençoado para vocês.